Esse vídeo é referente ao trabalho de bacharelado em teologia da Faculdade 1 em Sesumar. O texto que foi proposto para a gente foi João 3,16, usando o método expositivo. A gente vai trabalhar um pouco com a questão do contexto do texto e especificamente o texto em si, o versículo 16 do capítulo 3. Estou aqui com o texto aberto aqui no texto grego. Diz assim: Rotor gas pensen rofeoston cosmon rosteton ruion ton monogenete edoken inapaso pisteu eis autor meapoleta eralaexo dzue aiônio. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto aqui, trabalhando o contexto dele, a gente vai lembrar logo de um momento em que Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e isso é um cenário bem importante que para nenhum homem Deus mostrou tanto a questão da salvação quanto mostrou para o próprio Nicodemos. Aliás, esse texto bíblico é um dos textos mais diferenciados, com mais ênfase no método da salvação que o próprio Deus, que o próprio Jesus trouxe com detalhes a respeito de como isso acontecera. Por exemplo, a gente tem a palavra porque, que é um conjunto lógico que vai tratar ali uma vontade de Deus ali falando. Poderia ser usado pois que, ou assim, ou porque, ou pois. Então assim, porque Deus. Aí você tem a palavra Deus, a palavra Theos, a gente já tratou ali o termo usado para divindade. Porque Deus. E aí a gente para um pouco e começa a pensar: Deus, quem é Deus? Deus aqui no texto se refere ao Pai, uma das pessoas da Trindade. Então nessa revelação de João 3, aqui o verso 16, já está falando a respeito do plano salvífico que Deus tem. Porque Deus aqui é o Pai, segunda a primeira pessoa da Trindade, o Pai, depois Jesus Cristo, depois o Espírito Santo, os três. Assim, a gente está falando da pessoa de Deus, que é a base fundamental. Então a gente tem aqui a pessoa de Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. Uma coisa importante dentro do texto grego, como a gente fala, a palavra assim, porque, ou assim, ou pois, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aí a gente para e começa a pensar, esse amor, ou no texto grego, assim tem duas palavras principais que a gente trata o amor. Não saindo do texto aqui em si, mas você tem aquele texto quando Deus chega para Pedro: me amas, Pedro? Pedro, claro que te amo. Ali é um ponto bem interessante de você tratar a questão do amor. É usado dois termos na fala de Jesus: o amor ágape, na resposta de Pedro, o amor filéu. Assim, diferenciando, o ágape é amor incondicional. A gente poderia tratar assim para ficar mais fácil da gente entender. O filéu, ele é apenas um gesto de carinho, eu gosto de. O texto de João 3,16 aqui que está sendo tratado, por exemplo, aqui, o texto de João 3,16, a Bíblia diz que Deus, a divindade, ele amou. Sabe qual que é a palavra aqui? A palavra aqui é agapau, ágape, com amor ágape. Está falando que Deus amou incondicionalmente, cara, o mundo. Incondicionalmente. Ali não é um amor no sentido de gostar, não é a palavra filéu que está sendo usado ali, é justamente a palavra ágape que está sendo usado ali. Porque Deus amou o mundo. E aí a gente para e pensa nessa assim, Jesus está conversando ali no João 3,16 com Nicodemos. Essa fala de Jesus ali, que logo ele vai para a cruz, que tem uma referência também, quando ele vai à cruz ele atrairia todos a ele. Ele está falando com Nicodemos, o Nicodemos está entendendo. E aí Deus está falando assim, porque Deus, a divindade, ele amou com toda a força
incondicionalmente. Ele amou o mundo. Aí você vai para a palavra mundo, pessoal, o texto grego é cosmo, não está se referindo ao sistema planetário, e sim às pessoas que vivem nela. Tanto que quando a gente pega um léxico, por exemplo, a gente, para tratar a questão do mundo, Deus amou o mundo, precisa ser para pessoas ali. Aparece pelo menos 183 vezes ali a palavra o mundo, dizendo melhor aqui, deixa eu só, estou com o texto em grego aqui, 183 o mundo, que é tratado o mundo, ou seu, ou para salvar ali. Outro detalhe importante, porque o léxico ele traz a questão de mundo como a Terra, o local onde os seres humanos vivem, ali o planeta, o Sol e assim por diante, ali é mundo, terra, superfície. Mas um ponto interessante, que aí a exegese acontece, o sistema do mundo, ou seja, traz aqui as pessoas que constituem o mundo, cujos valores e crenças e costumes são distintos dos rebeldes quanto à vontade a Deus ali. Então é um detalhe importante ali. Quando Deus fala que ama o mundo, aí se você fosse usar alguns outros textos, por exemplo, ali de Pedro, de Paulo e assim por diante, teria a menção do valor do mundo, das pessoas em si que Jesus salvou para elas, tanto que uma delas, o texto traz que elas foram compradas por um bom preço, um preço de sangue. Então Jesus está contando para Nicodemos o seguinte: ó Nicodemos, o amor de Deus é tão grande, ele usou a palavra ágape ali, que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e aí você para e pensa um pouquinho. Já que o amor dele é ágape, incondicional, aí você perceba que falta para o escritor, representa, lendo o texto, que o escritor não tem uma palavra que defina o tamanho do amor de Deus, a ponto de ele falar assim, é de tal maneira. Porque Jesus está contando para Nicodemos, falando assim, ó, o amor dele é incondicional, é ágape. E o João está escrevendo isso aí pra gente. E aí o João começa a lembrar dessa fala de Jesus, e chega no momento de descrever o tamanho do amor dele. O João não tem palavras, aí ele vai escrever isso aí, o amor dele é tão grande, é de uma tal maneira. E aí o seguinte, e aí você tem que deu o seu filho, o seu filho aqui, a palavra que deu, ela é uma conjunção adverbial, aparece pelo menos 83 vezes, que você pode tratar ou de ou ponto, ou assim, que deu o seu filho unigênito. E aí eu quero ver um detalhe com vocês aqui. A palavra filha, ruios, é um substantivo acusativo singular masculino. Um ponto importante, analisando um ponto léxico aqui, ele traz, deixa eu só ver, ele traz um detalhe interessante a respeito de Jesus Cristo aqui, levando em conta, falando em conta que ele é da mesma altura de Deus ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aqui isso eu queria comentar com vocês, o seu filho unigênito, era a palavra unigênito, não era filho, que eu queria trabalhar. Aí a palavra unigênito aqui dá uma ideia de único, primeiro ali. Isso é um ponto importante, até falando nisso, porque Jesus ele só é filho na questão da encarnação. Assim, no Antigo Testamento, por exemplo, a gente começar a analisar, você não tem uma menção dele como filho, porque o próprio Jesus Cristo, ele é Deus. Então a palavra, eu até ia tratar, esqueci com vocês, questão do unigênito, monogênese, é sentido único, ele é único em si, um da mesma patente de Deus. O próprio João, se a gente fosse tratar numa teologia joanina, por exemplo, a questão do Espírito Santo, também que é Deus, se a gente fosse levar em conta,
Ali você tem a palavra alós, um da mesma patente. Ali é bem interessante esse cenário ali. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único filho para todos aquele que nele crê. Opa, muito importante para a gente analisar aqui. Para todo aquele que nele crê. Deixa eu só achar até um ponto importante ali. A palavra crer aqui é uma ideia de confiança, confiar, acreditar numa verdade. Tem mais um detalhe aqui que eu quero achar para vocês. Que eu quero achar para vocês bem interessante. A palavra crer aqui é pisteu, o verbo presente indicativo, ativo, passivo, singular, nominativo, masculino. Isso. Quando você tem a palavra crer aqui, ele vai dar uma ideia de confiar. A gente tem a palavra nele, todo aquele que nele aqui é uma preposição eis, que dá uma ideia, olha que riqueza o texto grego, de crer para dentro. O João ele usa muito isso aí nas suas cartas, tanto também na ressurreição de Lázaro, a palavra crer nele, crer para dentro, ser amigo. Não pereça em Cristo, perecer é destruir, mas tem a vida eterna. A vida eterna de Zoe, está para sempre com Deus. Então nesse trajeto que Jesus conta para Nicodemos, você tem a opção. Entendeu o amor dele? Deus salvou para que quem acreditar nessa salvação seja salvo e não pereça, tá bom? Gente, encerramos por aí, nosso tempo não dá, são só 12 minutos. Deus abençoe vocês.